Aconteceu um caso no ano passado da Nike. Eles fizeram um comercial com vários atletas falando sobre as Olimpíadas, né? E não colocaram o Kevin Durant, que é um astro do basquete da NBA. E o Kevin Durant é um dos principais atletas da Nike. E aí ele foi no Twitter e escreveu: eu sou uma má pessoa. Esse era o tema do comercial, Am I a Bad Person? Uhum. E aí a Nike esperou terminar a Olimpíada e no final fez um comercial somente do Kevin Durant. Esse é um caso legal de posicionamento. Queria até pedir pro Leandro. Leandro, você passa por gentileza? E queria que você comentasse essa dinâmica. Esse é do Kevin Durant. O outro é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? Esse aqui. Esse aqui tá na tela. Aqui, ó. Tá. Pessoal que tá assistindo, esse é o comercial da Nike que eles fizeram antes das Olimpíadas. Colocaram vários atletas, ó, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, aí essa atleta de futebol, enfim, vários atletas, e não colocaram o Kevin Durant. Mbappé. Esse é o Victor Wembanyama, que é a nova estrela da Liga da NBA. Essa corredora que não sei o nome. O tema dessa campanha foi Winning isn't for everyone. Vencer não é para todo mundo. E a narração inclusive é o William Dafoe, o ator que narra. Eu sou uma má pessoa. Vocês podem observar que não tem o Kevin Durant. Am I a bad person? Tell me, am I? Does that make me a bad person? Tell me, does it? Lá, essa é a primeira propaganda. Ó, o Kevin Durant não tá. E ele ficou tão chateado, pessoal, que ele, no mesmo dia ele colocou no Twitter: eu sou uma má pessoa. No começo do vídeo tá sem áudio, mas a narração do William Dafoe é: eu sou uma má pessoa. E aí ele coloca no Twitter: eu sou uma má pessoa. A Nike esperou acabar a Olimpíada e soltou esse comercial agora que o Leandro vai passar para vocês, só com o Kevin Durant. Depois que os Estados Unidos já tinha, inclusive, sido campeão olímpico de basquete. Pra quem não conhece, o Kevin Durant é uma das maiores estrelas da Liga Americana de Basquete. There's a reaper. And every 4 years, your time runs out. You might forget your debts, but he's ready to collect. Que você comentasse, Gustavo, um pouquinho dessa dinâmica. Eu acho muito bacana a postura da Nike em relação a algumas causas que ela defende, né? Uhum. Então, durante o Black Lives Matter, ela se posicionou claramente e muitas vezes criou polêmica, né? Ela apoiou aqueles jogadores que começaram a se ajoelhar, fez toda uma campanha em cima disso. E aqui ela entrou num novo tema, né? Não diria nem um novo posicionamento, mas essa dinâmica de discutir um pouco o lado bonzinho versus o malvado de quem pratica esporte. Defendendo o fato de que, para você ganhar tudo, você não pode ser sempre o bonzinho, né? o lightzinho, a boa pessoa. Eu não conheço os bastidores, mas eu acredito que isso possa ter sido armado. Isso a gente faz muito em publicidade. Você cria já, que nem no jogo de xadrez, a jogada 3, 4, 5 antes de ir pro ar. Então, quando colocaram no ar o comercial original sem ele, talvez, eu não sei se foi ou não tenho essas informações, mas talvez eles já tinham previsto que pudesse ter isso, até para reforçar o lado da pessoa mais energética, que quer o resultado acima de tudo, reclamar e eles irem lá e fazerem uma campanha. Então, o que eu gosto da Nike, gosto muito,
essa coragem que eles têm, que era um pouco do que a gente estava falando antes, de escolher uma causa, se posicionar e estar aberto a levar porrada de todo mundo, mas gerar uma discussão. A gente está aqui falando sobre isso. E, né, depois das Olimpíadas, isso foi falado na mídia espontânea americana para tudo que é lado. Então, é uma estratégia, né, de posicionar a marca em temas que ela acredita, de novo, lembra? Tem que estar embasado naquilo que de fato você acredita. Não é a polêmica pela polêmica, mas é você colocar a cara para bater e falar o que você acredita e chamar o público para essa discussão. E aqui ela está trazendo o público para uma nova discussão, né? O esporte e tal, que você treina o seu filho para ser saudável, tem um lado. O outro quero ganhar acima de tudo. Então, não necessariamente eu vou ser o bonzinho da parada. E como é que eu lido com isso? Né? É interessante você falar, talvez a gente não sabe, né, que possa ter sido armado, porque realmente, quando isso aconteceu, e o Kevin Durant colocou o Twitter, muita gente falou, canais de televisão, saiu em portais de notícias, ou seja, a mídia foi triplicada, quintuplicada, não sei. E depois eles ainda fazem esse comercial, então essa peça continuou sendo falada durante 40, 50 dias. Sim. Então pode ter sido, né? A gente não sabe, né? Enfim. A gente passou um caso da Nike, eu queria talvez você falasse de um ramo, um caso de um ramo alimentício que tivesse sucesso, que você achou bastante interessante. Olha, eu me lembrei agora de uma campanha do Yahoo, que não é de alimentos, mas eu me lembro como a gente planejou esses passo a passo do xadrez, né? Na época lá do ano 2000, existia uma coisa nova acontecendo, que era as lives. Nunca ninguém tinha feito live na internet. Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. Mas você imagina, na época pré-redes sociais, você colocar um evento ao vivo no ar, que você só via pela televisão, no seu computador. Era uma coisa completamente inusitada. E a infraestrutura, na época, era muito limitada. Então a chance que um evento ir ao vivo com muita audiência caísse era muito grande. Então o que a gente fez? A Yahoo, né, nos Estados Unidos, patrocinava o desfile da Victoria's Secret. Victoria's Secret é uma marca de lingerie que é, nos Estados Unidos, a mais conhecida, e a parte mais conhecida dessa marca é aquele desfile que a marca faz para lançar a nova coleção. Ela sempre, na época, pegava as modelos mais famosas do mundo e colocava na passarela, e era um boom de audiência na TV, porque eram mulheres lindas de lingerie lançando uma nova coleção. Você atraía os homens, as mulheres, a galera da moda, tudo. Enfim, aí o Yahoo virou e patrocinou esse desfile e fez a seguinte proposta para a Victoria's Secret. Esse ano nós não vamos transmitir, vocês não vão transmitir pela televisão, nós vamos transmitir pela internet. Então, além de todo o buchicho do desfile, nós vamos ter o buchicho e as pessoas vão falar sobre, vão querer entender como que a gente fez uma transmissão ao vivo na internet. Só que tinha o xadrez pensado. A gente sabia que a transmissão ia cair, ia bugar. Então, o que a gente fez para mostrar isso para a Victoria's Secret? Né? Na época, o Yahoo como um veículo, a gente apresentou para eles a ideia, eles tinham que comprar a ideia. A gente mostrou para eles a capa do jornal do dia seguinte, que seria o seguinte: o desfile da Victoria's Secret é tão poderoso que derrubou a internet no mundo. A gente mostrou legal. Esta capa como se ela já fosse escrita do dia seguinte do desfile. E aquilo fez com que eles comprassem a ideia. Então, algo que pareceu completamente sem querer, né, ou até uma falha da empresa, gerou um boca a boca, e aí obviamente que tinham várias outras ações. E aí eles gravaram vários trechos do desfile para mandar rapidamente para as pessoas. Você que perdeu o desfile, manda. E aquilo, na época, viralizou, numa época que nem existia muito esse conceito de viralizar pela internet. Que legal, né? Que bacana. Isso foi muito legal. Outra coisa que o Yahoo fez, e aí falando aqui do Brasil, foi a primeira vez que as pessoas podiam acessar os seus e-mails sem estar dentro de casa ou no escritório, né? Tô falando aí de 2002, 2003. Por aí. Começou o wireless, que era a transmissão via satélite da internet. A gente, com R$5.000, fez a marca Yahoo aparecer na capa da Folha de São Paulo e numa matéria gigante na Vejinha.
Por quê? Porque a gente pegou ali na frente do Shopping Iguatemi, adesivou um táxi inteiro com as cores do Yahoo, colocou um notebook no assento do passageiro e colocou uma ligação com o celular, que na época era a primeira ligação com a internet, muito rudimentar ainda, e fez a seguinte campanha. Entrou no táxi do Yahoo, você vai poder acessar o seu e-mail de qualquer lugar. Você imagina uma época que não tinha o celular que tem hoje, era aqueles tijolões. Pessoal, com certeza. E o e-mail estava explodindo. Então aquilo foi uma mídia espontânea gigante e a gente fez exatamente isso. Planejou a etapa 2 e 3 porque sabia que ia gerar mídia espontânea.